presidente. Acho que sou o último, né? Ah, é você. Tá bom, beleza. Bom, senhor presidente, senhores e senhoras deputados que nos acompanham, quem nos acompanha também pela TV Alerj, eu subi aqui hoje só para fazer um comentário do PL 2805, que acabou sendo retirado de pauta. É um PL de autoria da deputada Dani Monteiro, do PSOL, que visa regular a relação dos entregadores dos aplicativos com essas plataformas, trazendo, em tese, obrigações de fornecimento de alguns equipamentos, de alguns direitos que eu considero mais relacionados a direitos trabalhistas e que não refletem, na verdade, a realidade das relações nesse setor. E a deputada Dani mencionou uma fala minha sobre quais seriam os propósitos e as intenções, quando eu questionei aqui da última vez dessa tribuna, qual é o papel do Estado nessas relações. E a resposta da deputada foi que o PSOL busca, através do papel do Estado, melhorar a desigualdade de renda social, melhorar as oportunidades de trabalho para que as pessoas possam, com dignidade, trabalhar. E, na verdade, é isso que nós do Partido Novo queremos também. Só que nós queremos de maneira oposta ao que foi proposto nesse projeto de lei pela deputada do PSOL. Nós entendemos que a dignidade do trabalho, a dignidade desses trabalhadores autônomos se alcança através da liberdade de trabalhar. E, na verdade, é isso que os próprios trabalhadores autônomos, que entregam produtos através desses aplicativos, querem também. Uma pesquisa elaborada pelo IBOP esse ano mostrou que 70% dos trabalhadores desses aplicativos autônomos querem a liberdade para instituir os seus horários, querem a liberdade para trabalhar e querem a liberdade para operar nesses aplicativos. 70%. Apenas 30% dessas pessoas respondeu que queriam um regime de CLT, com 13º, FGTS e INSS. E a pergunta da pesquisa foi muito clara, a pergunta foi exatamente essa: se queriam esses direitos trabalhistas e trabalhar como CLT, ou se preferiam a liberdade para trabalhar e gerar a sua renda. E 70% respondeu que prefere essa liberdade. O que a gente precisa aqui nessa casa é ouvir a grande maioria desses trabalhadores. Porque a relação distorcida por narrativas, muitas vezes eleitoreiras, é de que, na verdade, haveria uma exploração e uma precarização do trabalho dessas pessoas, mas que não se sentem, em sua maioria, assim. E, aliás, o presidente do sindicato, lá em São Paulo, chegou a dizer que os trabalhadores não entendiam muito bem como foi a pergunta e não conheciam tanto direitos trabalhistas, então que, por isso, na verdade, os 70% que responderam que queriam essa liberdade não sabiam do que estavam falando exatamente. Isso é um absurdo. A pergunta era muito clara, a pergunta era evidente. E os números desse setor também comprovam isso. Porque o perfil desse trabalhador autônomo é o estudante que quer complementar a renda para pagar a sua faculdade, para pagar uma conta. É o cobrador de ônibus que no final de semana quer fazer uma renda extra que ajuda a pagar umas contas em casa. É aquele trabalhador do dia a dia que, de repente, quer comprar uma televisão, quer comprar um celular e que usa dessas plataformas de forma livre e autônoma, com controle sobre o seu horário, com controle sobre a sua vida, para fazer um dinheirinho extra, um dinheirinho que ele não ganharia, eventualmente, no seu trabalho formal. Esses são os trabalhadores autônomos que fazem parte desses aplicativos. São dessas pessoas que nós estamos falando. Então, quando nós, aqui do Partido Novo, defendemos essa liberdade, é a liberdade do trabalho, com dignidade, do trabalho autônomo, se o trabalhador assim entender, se ele quiser utilizar aquele aplicativo. Isso sem falar que os modelos dos aplicativos também são diferentes entre si, e os trabalhadores podem escolher trabalhar em diversas plataformas,
que conectam quem quer comprar o produto, quem quer vender o produto e o entregador que quer fazer uma renda extra. Essa é a dinâmica desse mercado. Essa é a dinâmica que a inovação dessas plataformas trouxe e que possibilitou que tantas pessoas tivessem um aumento nas suas rendas e não sejam a sua renda principal. E alguns têm sim isso como renda principal, inclusive isso é bom ser dito, porque muitos que trabalham inclusive de forma recorrente nesse setor, acabam conseguindo se manter com 2, 3, até 4 mil reais por mês, um salário, entre aspas, maior, muito maior do que inclusive o próprio salário mínimo, que esses trabalhadores, esses entregadores, eventualmente teriam se entrasse no mercado, porque infelizmente no nosso país, muita gente ainda não tem a qualificação formal para ganhar os altos salários como a gente gostaria que fosse. Então, no nosso entender, o papel do Estado é o papel de dar liberdade, é o papel de abraçar essas novas tecnologias e entender que os números mostram que elas estão sendo positivas. Que o Brasil, ao contrário de outros países, e a gente importa essa questão, na verdade sempre teve um trabalho precário porque infelizmente não investiu em educação para os jovens, de qualidade, em educação até para os adultos mesmo, para se recolocarem no mercado, uma educação profissionalizante que permita que as pessoas façam uma transição de apenas complementar a sua renda para empregos com salários melhores e para um mercado mais pujante de um modo geral. Então, senhor presidente, a gente vê com bons olhos a retirada desse projeto de pauta, porque é necessário que esses autores do projeto, que é a autora do projeto, a deputada do PSOL, escute a grande maioria desses trabalhadores e esse setor, que na verdade a gente quer atrair para o Rio de Janeiro, que está gerando valor para todas as pontas. E se houver imperfeições, como sempre há imperfeições, que o papel do Estado seja, dando liberdade, possa de alguma forma mediar esses conflitos ou deixar que esses conflitos sejam resolvidos pelas duas partes que mais entendem dele, os usuários, as plataformas e aqueles que delas se utilizam. Obrigado, presidente. Passo agora